encontra, esclarecendo mais algumas dúvidas. E muitos seguidores perguntam e têm questionamentos a respeito do que é a pedagogia espírita. E nada melhor do que ela para explicar. Bom, em primeiro lugar, a pedagogia espírita não é doutrinação do espiritismo. Nós trabalhamos com o ensino interreligioso, ou seja, com o diálogo entre as diversas formas de fé ou com a ausência também de fé. Nós achamos que a educação tem que ser plural sempre, respeitar o ponto de vista do educando. Mas o que muda na pedagogia espírita? Apesar de nós não estarmos e não pretendermos doutrinar ninguém dentro do espiritismo, a gente tem uma visão do educando e da própria educação dentro da perspectiva espírita. O que significa isso? Encarar o educando também do ponto de vista espiritual. Não só o ser humano é um ser social, político, biológico, e que tem que desenvolver a sua cognição, a sua afetividade, mas também é um ser espiritual. E como um ser espiritual, ele tem que ser respeitado e cultivado também nessa dimensão. Então, por isso que a pedagogia espírita trabalha com o ensino interreligioso no sentido de desenvolver a espiritualidade dos educandos sem dar uma conotação específica ao espiritismo. A outra questão é que a pedagogia espírita vê a criança e o ser humano como um ser reencarnado. Nós, no Brasil, apesar de termos apenas 3% da população que são espíritas, nós temos quase 50% da população brasileira que aceitam a ideia da reencarnação. Então, o que faz a pedagogia espírita? Encara o ser humano como um ser reencarnado, portanto, a criança como um ser reencarnado. O que isso muda na educação? Muda o seguinte: a criança não é uma tábula rasa, não é um vaso vazio que a gente vai só depositar coisas dentro dela. A criança é um ser que traz bagagem antiga, né? E a gente tem que respeitar essa individualidade. A educação vai trabalhar, vai se posicionar, vai orientar, vai trazer coisas novas para esta personalidade, mas também vai ter que respeitar essa personalidade do que ela traz, nos seus talentos, na sua missão existencial, nos seus problemas. Algumas correntes pedagógicas também têm essa visão, né? Mas qual a principal diferença, assim, da pedagogia espírita, que vê a criança como ser ativo e sua participação no mundo? Essa é uma pergunta. E a outra também, assim, se é uma corrente religiosa, no sentido, assim, é um segmento do espiritismo? Não, então, é que a gente não entende, muitos entendem o espiritismo como uma religião, né? Isso. Mas nós trabalhamos aqui na Universidade Líder Pampédia o espiritismo como uma filosofia, como uma abordagem científica, racional, que tem uma proposta ética. E entre as propostas éticas que o espiritismo tem é justamente formar o indivíduo para transformar o mundo, né? Não, é uma posição crítica, transformadora, né? Aberta ao futuro. E por isso a pedagogia espírita é um segmento mais, digamos, crítico do próprio movimento espírita, né? E, portanto, não está vinculado às práticas ritualísticas ou religiosas, etc., né? Ou seja, nós temos uma proposição de pedagogia que, embora parta de uma visão espírita, é uma pedagogia para todo mundo. Serve para católico, protestante, evangélico, judeu, islâmico, ou para quem não tem religião, porque a criança será respeitada dentro da sua perspectiva. E quais os pensamentos... Que é uma pedagogia de vanguarda, sim, né? Então, assim, qual o pressuposto que vocês vão orientar a prática da pedagogia espírita? Então, tem alguns... Quem vocês se inspiram, né? Então, a gente se inspira também nos grandes clássicos da educação, que antecederam o próprio Kardec. Kardec era educador, né? Então, ele recebeu influência do Pestalozzi, que era protestante evangélico, nasceu num país protestante, do Comênios, que era outro protestante, né, evangélico também, hussita, de uma corrente hussita. Então, você vê que a própria constituição da pedagogia espírita, ela descende de várias correntes, né? Da Maria Montessori, que era católica, né? Então, esses educadores, não é que a gente faz uma salada mística de tudo isso, não é isso, é que os grandes educadores do século XIX e XX, todos eles descendem desses grandes educadores antigos, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, né? A própria Maria Montessori teve muita influência do Pestalozzi. E o Kardec, como foi discípulo de Pestalozzi e também educador, ele também teve essa influência. Portanto, a pedagogia espírita, ela tem várias pedagogias primas e irmãs. Entre elas, por exemplo, a pedagogia Waldorf, a pedagogia montessoriana, a pedagogia de Freinet, a proposta de Paulo Freire, todas são
aparentadas com a pedagogia espírita. Por quê? Porque todas elas tiveram as mesmas influências, que são esses grandes clássicos da educação que nos inspiram. É isso. Então, espero que tenha esclarecido um pouquinho, mas e se tiver pergunta, pode mandar, que a Dora tem o prazer de responder também, né, Dora? Claro, vai me ajudar.